E aí, quem programa ou está aprendendo Java, com certeza já deu de cara com uma palavrinha que parece que está em todo lugar, mas que nem sempre faz muito sentido, né? Bom, hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas o mistério da palavra-chave static. Vamos pensar um pouco. Qual é aquela palavrinha que está lá, firme e forte, principalmente no começo de qualquer programa, e que sempre gera aquela pulga atrás da orelha? Tá, mas por que isso está aqui? É ela mesma, static. Se essa palavra já deixou alguém aí coçando a cabeça, pode respirar aliviado. Isso é super comum. E a boa notícia é que no final desta análise ela vai fazer todo sentido, prometo. Para entender o static de verdade, a gente pode esquecer um monte de regras complicadas. Só precisamos de uma única ideia central. Pensa assim: qual a diferença entre o projeto de um carro e o carro que de fato sai da fábrica? E aqui está a regra de ouro. Quando alguma coisa é static, ela pertence à classe, ou seja, ao molde, e não a um objeto individual que foi criado a partir daquele molde. Essa coisa existe independentemente de qualquer objeto. É exatamente essa divisão. De um lado, a gente tem a classe, o projeto, a ideia do carro, do outro, o objeto, cada carro individual que é construído. A palavra static só está ali para nos dizer que algo pertence ao projeto e não ao carro que já está pronto na garagem. E olha só que truque mental bacana. Antes de usar static, vale se fazer uma pergunta. Isto que eu estou criando faz algum sentido mesmo que nenhum objeto tenha sido fabricado ainda? Se a resposta for um sonoro sim, então static provavelmente é o caminho certo. Beleza, com a teoria na cabeça, vamos ver como isso funciona na prática. A gente vai focar nos dois usos principais do static, em atributos e em métodos. O atributo estático, então, é uma variável que tem uma única cópia, e essa cópia é compartilhada entre todos os objetos daquela classe. No nosso exemplo da classe carro, a variável total produzido é a mesmíssima para todo e qualquer carro que for criado. E essa analogia da fábrica deixa tudo muito claro. É só imaginar o total produzido como um placar gigante na parede da fábrica de carros. Ele não pertence a um carro específico, ele pertence à fábrica como um todo. E cada carro novo que é produzido atualiza aquele único placar. A lógica é a mesma para o método estático. É uma ação que pertence à classe, não a um objeto. Ele não precisa de um objeto específico para funcionar. Pensa numa classe calculadora. O método soma não precisa saber a cor ou o modelo de uma calculadora. Ele só executa uma operação. Simples assim. E aqui a gente chega na principal fonte de erros quando se fala de static. Um método estático não consegue acessar uma variável de instância, como a variável nome da classe pessoa. Mas por quê? A resposta está na nossa regra principal. O método estático pertence ao molde da pessoa. Agora, se existem 1000 pessoas diferentes, a Ana, o Beto, a Carla, como é que o molde, sozinho, vai saber de qual nome específico a gente está falando? Não tem como ele adivinhar. Por isso, o Java simplesmente dá um erro. A solução, felizmente, é bem simples. Se o método estático precisa de uma informação que está dentro de um objeto, a gente precisa entregar esse objeto para ele. Ao passar a pessoa específica como um parâmetro, a gente está dizendo para o método, olha, use o nome desta pessoa aqui. Pronto, agora ele sabe exatamente o que fazer. Ok, agora que a gente entendeu o que e o porquê, vamos dar uma olhada rápida no como. Onde é que o static mora na memória e por que o famoso método main é do jeito que é? De um jeito bem simples, quando o programa carrega uma classe, ele já reserva um lugar especial na memória só para as coisas estáticas. É por isso que só existe uma cópia delas. Não importa se a gente criar 1, 10 ou 1000 objetos depois. Essa aqui é a pergunta clássica de entrevista de emprego que agora deve fazer todo sentido. Porque o ponto de entrada de todo e qualquer programa em Java é um método estático. E a resposta é elegantemente simples. A máquina virtual Java precisa começar o programa de algum lugar. E naquele exato momento, nenhum objeto foi criado ainda. A única coisa que existe é a classe. Então a JVM precisa de um método que ela possa chamar direto na classe sem ter que criar um objeto antes. E isso, como a gente viu, é a definição exata de static. Certo, vamos para a parte prática, então. Quando é uma boa ideia usar static e, talvez mais importante ainda, quando é uma péssima ideia? Static é perfeito para constantes, tipo a URL de uma API, que é a mesma para o sistema inteiro. É ótimo para classes utilitárias, como a math, que são basicamente coleções de funções.
e, claro, para contadores globais, igualzinho ao nosso exemplo da fábrica. Agora, o erro mais perigoso, usar static para guardar algo que deveria ser individual. Imagina só essa variável nome usuário sendo estática. Se a Ana entra no sistema, o nome é Ana. Beleza. Mas aí o Beto entra logo em seguida. Ele vai e sobrescreve essa mesma variável. O nome passa a ser Beto para todo mundo no sistema ao mesmo tempo. É a receita completa para desastre. E para a gente fechar, vamos consolidar tudo o que aprendemos. Tem uma tabela de comparação e um checklist bem simples para levar para o dia a dia. Esse quadro aqui resume tudo. Olha a diferença. Static pertence à classe, enquanto a instância pertence ao objeto. Só existe um por classe para o static, mas um por objeto para a instância. O estado estático é compartilhado, o de instância é único. E a analogia final é matadora. O CNPJ é da empresa inteira, é static. A matrícula é de cada funcionário, é da instância. Não tem como errar. E aqui fica o checklist final. Antes de digitar static, é bom fazer essas perguntas mentais. A mais importante de todas é a última. Isso aqui depende do estado de um objeto específico? Se a resposta for sim, opa, pisa no freio. Static não é a ferramenta certa para o trabalho. E no fim do dia, tudo se resume a esta pergunta. A informação, a variável ou a ação que está sendo criada, ela pertence ao projeto, ao molde, à ideia geral da classe, ou pertence a cada produto único, individual que sai da linha de montagem? Saber responder a isso é dominar o static. Simples assim.